Oi, bom finalzinho de tarde para quem está no horário de verão e bom dia para quem não está no horário de verão. Então, gostaria de contar uma pequena parábola, a parábola do bom professor. Então, certo dia, em uma visita pastoral, em uma pequena paróquia do interior, o pároco desta paróquia perguntou ao seu bispo que estava fazendo esta visita pastoral: Bispo, Senhor, qual é a missão de um padre? O que um padre deve fazer para ser um bom padre? Então o bispo contou-lhe esta parábola. Certa vez, um professor de história recém-formado conseguiu encontrar um emprego em uma escola de ensino médio. E a sua turma de terceiro ano, que tinha por volta de 30 alunos mais ou menos, tudo com volta de 17, 18, 19 anos. E por incrível que pareça, nesta turma de terceiro ano, mais do que professores e alunos, eles se tornaram grandes amigos, porque esses jovens de terceiro ano, eram pessoas calmas, tranquilas e muito aplicadas no estudo. Então se tornaram grandes amigos. O professor não teve nenhuma dificuldade em se adaptar a este novo ambiente. Só que depois de certo tempo, este professor, ele viu digamos assim, uma mudança repentina em um de seus alunos. Ele viu que um de seus alunos, ele estava acolhido no canto da sala, suas notas foram diminuindo, ficava calado, não falava com ninguém e às vezes tinha certas atitudes agressivas. Então o professor, muito preocupado com este aluno, resolveu tentar conversar com ele depois da aula. Só que o aluno não quis saber de conversa, foi um pouco agressivo com o professor verbalmente, se virou e foi embora. O professor, não querendo desistir do seu aluno, resolveu ir até a casa dos pais dele para tentar descobrir o porquê daquela mudança repentina. E qual não foi a surpresa do professor quando conversou com os pais do aluno e descobriu que este aluno tinha se envolvido em drogas, entrado no mundo das drogas, e eles já não sabiam mais o que fazer com ele. Pois bem, no dia seguinte, após o término da aula, novamente o professor tentou conversar com seu aluno para saber o porquê ele tinha entrado naquele mundo, no mundo das drogas. E novamente o aluno foi mais agressivo ainda, não queria saber de conversa e agrediu o professor verbalmente e foi embora. E o professor percebeu que este aluno parou de frequentar a escola, não mais ia para a escola, e novamente o professor, não desistindo do seu aluno, querendo ajudá-lo, querendo entender o porquê ele havia entrado neste mundo, novamente foi à casa dos pais do aluno. E quando ele chegou lá, encontrou os pais dele chorando, arrasados. E conversando com os pais, o pai do aluno contou que no dia anterior, seu filho havia chegado em casa drogado, foi totalmente agressivo com os pais, não queria saber de nada e chegou até a agredir a sua mãe fisicamente e sumiu, foi embora. Saiu de casa e não mais apareceu. O professor, não desistindo do seu aluno, querendo ajudá-lo como um bom professor, começou a procurar este aluno. Foi na casa de amigos, de conhecidos, começou a andar pelas ruas com o intuito de encontrar o seu aluno. E muitas vezes este professor, ele passava até noites sem dormir, preocupado com o seu aluno, procurando o seu aluno, indo de delegacia em delegacia, enfim, correndo atrás do seu aluno. E algumas vezes ele até deixava o seu trabalho
deixava de ser, assim, digamos, aplicado no seu trabalho, porque ele se focava em achar o seu aluno, em ajudar o seu aluno. E muitas vezes este professor foi criticado pelos seus colegas de trabalho porque ele dava mais atenção, ele gastava sua vida, gastava o seu tempo, o seu esforço físico atrás desse aluno. Eles ficavam falando: cara, deixa ele de mão. Você tem outros alunos, você tem um trabalho, você é jovem. Agora que você se formou, se você continuar assim, você vai jogar sua carreira no lixo, sua carreira de professor. Ele entrou nesse mundo, aconteceu isso na vida dele porque ele quis. Deixa de mão. Os pais deles que se virem para lá. E o professor sempre respondia calmamente: eu sou um professor. E a missão de um professor é ajudar o aluno a crescer na vida, é conduzir os passos de um aluno, é conduzir o caminho de uma pessoa para que ela se torne uma pessoa de bem lá na frente, para que ele entre no sucesso, digamos assim, se torne uma boa pessoa na frente. E por isso eu não vou desistir do meu aluno. Ele é meu aluno e eu sou o professor dele. E pode ter o que for, pode acontecer o que for, mas eu não vou desistir dele. Eu vou ajudá-lo. E o professor foi indo, procurando e nada, procurando e nada. E depois de alguns meses procurando, por incrível que pareça, enquanto ele estava andando voltando da escola, andando em uma rua assim, digamos, um pouco abandonada, ele encontra o seu aluno largado, totalmente com as roupas rasgadas, sujo, fedendo, todo machucado, jogado no campo. O professor rapidamente pegou este aluno no colo e chamou a ambulância e levou-o para o hospital. Então o professor ligou para os pais do aluno e os pais rapidamente, que já estavam, não sabiam mais o que fazer, estavam totalmente arrasados, chegaram rapidamente no hospital. E então o professor explicou que o médico havia contado para ele que este aluno, este jovem, ele sofreu um ataque de overdose e tinha entrado em coma alcoólico. Como por um milagre, ele não havia morrido. Então o professor resolveu voltar para casa porque os pais já estavam no hospital, mas ele ainda estava preocupado com seu aluno. E voltou para casa para tentar descansar. Só que no caminho ele passou na escola para tentar se explicar com a diretora o porquê das suas faltas, o porquê dele não ser mais tão atencioso como antes, etc. Então passaram-se os dias, aí este jovem teve alta, então o professor, aliás, resolveu voltar na casa dele para tentar ver como ele estava, se ele estava melhor e tal. Então, chegando na casa dos pais do aluno, ele foi tentar conversar com ele. Chegando lá, o aluno estava trancado no quarto. E o professor bateu na porta várias e várias vezes. E simplesmente o aluno falava que não queria conversar com ninguém, que queria ficar sozinho. Mas a insistência desse professor foi tanta que o aluno acabou cedendo, abriu a porta e o professor percebeu que ele havia chorado e chorado muito. Então o professor sentou do lado dele e tentou conversar com ele, perguntando o que havia acontecido com ele, por que ele havia mudado, por que ele havia entrado no mundo das drogas. Aí este jovem, ele não querendo falar muito, assim sem jeito com as palavras, acabou revelando ao professor que ele não havia tido tanto carinho e atenção dos seus pais, que os seus pais não se importavam muito com ele, brigava muito com ele, falava que ele, assim, digamos, não prestava, que ele deveria ser alguém na vida, enfim. E simplesmente este aluno se jogou nos braços do professor, a abraçou e começou a chorar. E falou que havia entrado no mundo das drogas porque ele tentou assim encontrar uma saída para esquecer os problemas que ele havia em casa.
para esclarecer esses problemas que ele tinha com seus pais. Só que ele não queria mais continuar assim, e ele não conseguia mais sair, e seus pais também não davam muita força e apoio. E ele revelou que sozinho ele não iria conseguir. E o professor, fixando os olhos nos olhos do aluno, no rosto do aluno, simplesmente falou: olha, meu filho, é muito difícil essa situação, mas saiba que, além do seu professor, eu sou o seu amigo. Eu vou sempre estar contigo. Não importa o que acontecer, eu sempre estarei do seu lado. Se você não encontra apoio na sua família, saiba que você pode contar comigo. E seja a hora que for, sempre me procure quando precisar de uma palavra amiga, quando precisar de um conselho, quando precisar da minha ajuda. Eu sempre vou estar na minha casa, sempre vou estar aqui, do seu lado, para te ajudar. Eu sei que isso é difícil, porque eu já fui jovem como você, eu sou jovem como você. Mas saiba que juntos nós vamos enfrentar essa situação. Então, o bispo olhou para o padre e simplesmente falou: em verdade, eu te digo, a missão de um padre é ser como este professor. Assim como o nosso Pai que está no céu é como este professor, você, como padre, deve ser igual a ele.